Olá, mulherada acima da média. Seja muito bem-vinda a mais um podcast, Elas e o Pai. Você sabe que eu não enrolo muito, né? Você sabe que eu amo estar aqui. Hoje eu tenho uma convidada muito mega especial, Natália Matos, né? Obrigada. Minha amiga de muito tempo, né? Mais de 13 anos, você acredita? Seja muito bem-vinda ao podcast Elas e o Pai. Obrigada. Né? Um canal que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. E esse podcast aqui é muito pedido pelo pessoal. Obrigada. Espero corresponder à expectativa. Mas tem uma galera aí que não te conhece, né? Eu falo mulherada porque, a priori, esse canal era um canal feminino, mas nós temos tantos seguidores aqui. Poxa, que legal. Homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, jovens, velhos não, né? Pessoas maduras, vamos chamar assim, né? Mas quem é Natália Matos, né? Esse sobrenome de casada. Quem é Natália? Bom, eu tenho 33 anos. Isso, negócio de idade, eu não gostei, Natália. Bora parar com isso. Sou casado com Raif Matos, o sobrenome Matos é dele, né? Na verdade, o sobrenome dele é Vasconcelos. Só que ninguém sabia que era Raif Vasconcelos. E eu queria ser conhecido como esposo do meu marido. Então eu escolhi só o Matos. Igual eu, que coloquei Caiado. Amo esse sobrenome. Pois é. Hoje a gente tem um filho que vai fazer 3 anos semana que vem já, o Azaf. E esse sotaque, que amo demais. Onde que é esse sotaque, Natália? É mineiro mesmo? Eu sou mineira, é original, tá? É original? Não passei só férias lá não e voltei falando. É original, eu sou de Minas Gerais, de Araguari, do Triângulo Mineiro. E como essa mineira veio aparecer aqui no Altos do Amazonas, em Manaus? Menina, foi uma viagem. Primeiro quem viajou foi meu tio, né? Foi fazendo uma expedição aí pelo Amazônia, na verdade. E depois chamou meu pai. Aí meu pai veio primeiro, arrumou a terra, porque em 91 eram bem diferentes as coisas, né? E depois a gente veio eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, e a gente ficou morando aqui. Chegou no Amazonas com quantos anos? Nossa, eu cheguei bem novinha, eu cheguei com 3 anos. Com 3? Nunca perdeu o sotaque? Não, mas eu acho que foi porque depois, quando o papai morreu, quando eu tinha 12, 13, eu fui morar lá de volta. E eu moro, a mamãe mora comigo, né? Então... Aí 2 mineiras não dá. Mas se bem que quando você chega lá, o pessoal acha que você não tem sotaque, né? Não. Eles falam assim, nossa, de que estado você é? Eu falo, gente, eu sou daqui. Não, mas você fala... Chiado, que nem o pessoal do norte. Eu falo, sim, eu sou mais amazonense do que mineira. Você me respeita, tá? Eu falo bem assim, porque eu gosto da onde eu moro. Tá bom? Eu fico chateada se fala alguma coisa. Mas, e nessa fase aí, eu sei que você veio pra Manaus. E como foi um pouco essa infância? Você conheceu Jesus aos 5 anos? Aos 5 anos de idade. E você tem um irmão, né? Tenho, o Pedrinho, grande. O pequeno Pedrinho. E a sua família foi criada com pai, com mãe? Como foi um pouco a infância da Nath? Gente, foi incrível você perguntar isso, se eu ser criada com pai e mãe, porque o papai e a mamãe, eles tiveram um casamento de mais de 15 anos e eu nunca presenciei uma briga dentro da minha casa. Sério? Um alterar de voz. Tem noção? Porque pra mim, hoje, que eu sou casada, eu falo, nossa, o nível difícil de atingir esse casamento, sabe? O papai e a mamãe, assim, eram pais maravilhosos. Eram aqueles pais que brincavam com a gente durante a noite. O papai, ele trabalhava em casa pra ficar mais tempo com a gente. O papai era advogado, então tinha essa oportunidade, né? Teu pai era advogado? Era advogado. Mamãe formada em letras e o papai advogado. E aí ele tinha o escritório dele dentro de casa, então ele acompanhava, a gente tinha todas as refeições em família. Gente, sabe família de margarina? Era a minha família de margarina. Eu sei que o teu pai teve grande influência na tua personalidade, na tua formação. Eu sei porque você já conversou muito comigo sobre isso, né? Você foi minha liderada por muito tempo, né? E a gente conversava bastante sobre isso, até na formação da tua imagem, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, né? Papai era uma graça. Ele te arrumava. Eu tinha treinamento de tudo. Eu tinha treinamento de como falar em público. Pelo teu pai? Pelo papai. Eu tinha treinamento de como sentar,
de como comer, de como falar, cumprimentar as pessoas, atender telefone, ele ouvia um negócio desse, ele morre. Morre de novo, né? Ele me colocava pra ser secretária dele, atendia. Escritório, doutor Pedro Maia. Então a etiqueta era super... Nossa, demais. Super importante pra ele. Foi ele que te escrevia em concursos de beleza, Natália? Concursos de beleza. E aí ainda ia comigo comprar a roupa que eu tinha que usar no concurso. Sério, Natália? Fazia os desfiles em casa pra eu treinar como eu deveria desfilar. Não era tua mãe? Era o teu pai? Não, a mamãe, ela ficava com a produção, porque a mamãe era costureira, era designer. Entendeu? O papai escolhia pra mãe do design, que a mamãe costurava, fazia maquiagem, e aí eles eram jurados, né? Eu tinha concurso de Miss dentro de casa, entendeu? Aí eu era eles eram jurados, faziam as perguntas, eu tinha que responder as perguntas. Você treinava em casa para os concursos de beleza? Para os concursos de beleza. Imagina, você é linda hoje, imagina quando criança. Uma benção. A pessoa assim, ligada no 220, tem que sentar que nem uma lady, né? Bem quietinha. Você era uma criança danada? Nossa, ô senhor. 220. Gente, a minha mãe, ela não tem noção das coisas que eu fazia. Não tem. Às vezes eu conto pra ela, minha filha, você fazia isso? Aí eu falei, nossa, mãe, se você soubesse que já era pra eu estar morta, enterrada, você não tem noção. Fabiana, eu entrava dentro de camburão, sabe aqueles camburão de água? Aqueles azuis, antigos? Pois é, eu entrava dentro daquele camburão, vai, Pedrinho, empurra, e tchá, na ladeira. E ia se batendo tudo, assim. Na verdade, é infância raiz, né? Era infância raiz. É Nutella hoje, o pessoal brinca de videogame. Não, é daqui de tirar a capa do dedo mesmo. Da unha fica lá no asfalto. Comer maracujá do mato. Comer terra. Não, comer terra não, né, Fabi? Tinha etiqueta, até pra fazer os bolinhos de terra. Tinha bolinho, tinha pratinho, brigadeiro, tinha tudo certo. Não, nem bagunçado assim também, não. Nath, mas eu sei que em determinada época a sua vida mudou, né? Mudou. Mudou e mudou cedo, né? Mudou porque eu passei por diferentes abusos, né? Diferentes pessoas, diferentes idades e diferentes locais. E é interessante que nem a sociedade entende e respeita a pessoa que passou pelo abuso. Não só o abusador culpa o objeto de desejo dele pelo que ele fez. Foi você que despertou o desejo em mim. Foi você que me olhou diferente. E mesmo sendo uma criança de 5 anos, né? 5 anos, 3 anos. Na época eu tinha o quê? 4 anos. Tinha acabado de fazer 4 anos. E que eu vou estar pensando em despertar o desejo de alguém? Eu não tinha nem contato com ele. Nem via, nem nada. E assim como todos os outros que eu passei, porque não foi, né, não foi só esse, além de eu ter sofrido com ele, ainda mudei de casa, ainda sofri com outros vizinhos. E parte das pessoas que faziam isso, elas estavam repetindo comportamentos, né? Tinham sido abusados também. Na verdade, o que é um ciclo, né? Eu que atendo, assim, que acompanho algumas meninas, né? Porque quando trabalha com jovem, né? E, infelizmente, a estatística diz, né, que, em média, 40% das nossas crianças foram um dia serão abusadas sexualmente. É triste. E na região norte e nordeste, né, estatísticas, alguns institutos falam que essa estatística não é maior, né? Ainda é maior. Mas, infelizmente, né, o que alguns estudos falam, né, que a criança ou a mulher ou o menino que foi abusado sexualmente, uma vez ele é uma presa fácil para um segundo ou outros mais abusos, né? Exato. Então... E isso era uma coisa que eu chorava muito. Porque eu olhava para mim e eu falava, o que tem em mim? O que é que eu fiz de errado, cara? O que eu faço? Eu ficava com tanto ódio, porque fora as coisas que eu tinha passado na infância, na adolescência eu sofri 3 atentados a estupro e um sequestro. Um sequestro que eu fiquei sendo perseguida durante 1 mês pelos caras. Numa moto, e no último dia eles foram me buscar de carro com um 3º cara. E aí foi quando eu dei uma de cessar na hora lá, eu decorei lá a placa do carro, saí correndo que nem louca e fui denunciar pra polícia. Cheguei lá e ainda fui... Olha, se fosse piada... Escrever um livro? Não, porque eu cheguei lá e a delegada ainda deu em cima de mim, cara. Eu falei, eu não tô passando por isso, não. Eu vim falar de uma perseguição que eu acabei de sofrer de um sequestro e eu ainda venho passar por isso.
Eu falei, não, gente. Eu olhei assim pra minha mãe, porque minha vontade era te esganar, né, naquela hora. Poxa, você tá aqui pra me proteger. Até você, sabe? E aí, enfim, então eu olhava pra mim e eu falava, não, eu tenho algum defeito. Só pode. Vim de fabricação errada. Porque me acertaram. O que é que tá acontecendo, né? E na verdade, não. Na verdade, eu vejo que foi muitos livramentos de Deus. Né? Porque eu poderia ter sofrido esses 3 estupros, eu poderia ter sofrido esse sequestro e não estar aqui. Né? Tudo eu creio que é a forma como a gente decide enxergar. E como que você... Porque hoje a gente olha pra Natália, né? Eu sei porque eu acompanhei algumas fases da Natália. Sim. Hoje, a Natália de 13 anos atrás é uma Natália totalmente diferente da Natália hoje. Nem falava assim, ela falava, né? E eu sei que... Eu me lembro da Natália de 13 anos atrás, era uma Natália bem destruída. Era. Até na sua autoimagem. Sempre foi uma das coisas que a gente trabalhou muito, né? Apesar de ser uma menina linda... Não enxergava isso. E eu me lembro que naquela época você tinha algumas feridas muito abertas. Tinha. Né? E algumas dessas feridas... Hoje, não, totalmente sarada, é notório isso. Ontem a gente estava conversando, né, sobre isso. Isso é bem notório, né? E eu sei que uma dessas feridas foi a perda do seu pai. Foi porque eu perdi o papai, eu tinha 12 anos, né? Eu já não me sentia muito segura, porque eu guardei tudo pra mim, sozinha, sem ninguém saber, até os 11 anos de idade. Até eu assisti uma reportagem no jornal, onde tinha um estuprador falando, dando uma reportagem, e ele falava bem, eu lembro nitidamente, ele falando, né? Ah, mas foi ela, foi culpa dela. E aí eu tive uma crise, eu tive um surto naquele dia, e eu falava, e meu irmão assistindo... junto comigo, e eu falava pra TV, você tá mentindo, é mentira sua, porque eu não quis, não. Ele falava, Thalinha, o que tá acontecendo com você? Ele me chamava de Thalinha, né? Thalinha, o que tá acontecendo? Para, Thalinha. Aí eu saí correndo, eu falei, mamãe, eu preciso contar uma coisa pra senhora. Eu preciso te contar uma coisa. Eu tinha 11 anos. Eu preciso contar pra senhora. Ela, minha filha, o que foi? Eu falei, se eu não contar agora, eu não conto nunca mais, que eu já tinha guardado quase 7 anos, eu não ia contar mesmo, né? Aí ela chegou no quarto comigo, aí eu falei pra ela. Só que o que foi interessante? Ela perguntou mais ou menos como tinha acontecido, eu contei, né? Ela, não, minha filha, não aconteceu nada. Eu falei, não, mamãe, aconteceu. Eu tô falando pra senhora, mas ela tava falando de estupro e eu tava falando de abuso. São 2 coisas diferentes, né? E aí ela falando que não tinha acontecido nada, o que eu achei? Cara, minha mãe não acreditou em mim. E aquilo me deu, assim, uma frustração tão grande. E eu não tinha coragem de contar pro papai, porque, assim, papai já tinha tido coleção de arma, e já tinha cobrado dívida de pessoas, então eu tinha um pouco de medo da reação do meu pai, né? E até porque teve uma vez, quando eu fui contar um outro episódio que tinha acontecido... Aí ele falou, cadê esse cara? E ele levantou assim, e o papai era imenso, né? E ele levantou com ódio, ele saiu correndo. Aí eu falei, nossa, ele vai matar ele. Então eu nunca contei pra minha família, porque eu tinha medo, literalmente, do meu pai matar a pessoa. Era isso. Quando ele morreu, eu falei, acabou a proteção, né? Acabou a proteção. Aí eu falei, eu tenho que me proteger sozinha. Eu não posso contar pra minha mãe, não conto com a minha mãe. Então, quando você contou, o seu pai ainda estava vivo? Estava vivo, mas a mamãe guardou pra ela também. Né? Também com medo de acontecer do papai ir até o fim do mundo. Porque, natural, né? De um pai se sentir assim com tamanha raiva, né? Ainda mais ele que era advogado, que sabia como ele poderia ir por qualquer canto pra condenar. Pra levar a condenação ao cara, né? E aí, quando ele falece, ele faleceu de infarto fulminante. Então, foi algo assim... Não foi aquele processo que, às vezes, algumas pessoas podem até considerar ruim, outras consideram uma bênção, né? De você ter tempo para se preparar para a morte da pessoa. É até esquisito, né? Ruim falar isso, né? Mas você tem um processo, a pessoa tá doente algum tempo, você tem uma leve impressão, assim, de qualquer tempo você vai perder aquela pessoa, de se despedir, né? De se despedir. E eu não tive isso com o papai, né?
Papai morreu num dia, no mesmo dia eu me mudei de estado. No mesmo dia. Compramos porque nossa família era toda de Minas Gerais e eles pediram muito. O papai era uma pessoa muito amada pela nossa família. Então eles pediram muito para ele ser enterrado lá em Tuiutaba, onde ele tinha nascido, em Minas Gerais. Então o corpo foi transportado, né? E aí a gente no avião, e o corpo no avião também é uma coisa... E chegando lá, eu falei, eu não quero ir no velório do papai. Mas como se eu falei, não vou. Eu quero guardar isso. Pessoa com 12 anos, eu não vou. Eu quero guardar a imagem do meu pai vivo. Não vai adiantar eu ir lá. Não vou. Aí o Pedrinho, mas eu quero ir. Eu falei, então vá você. Eu não quero ir. Eu não vou. E não fui. Então eu não sei como foi, não sei como é meu pai morto. Eu só tenho a lembrança dele vivo. E pra mim, eu acho que pra proteger os meus sentimentos, eu faria tudo de novo. Não teria ido. Como adolescente naquela época, não teria ido. Talvez hoje, madura, assim, 33, eu teria ido. Mas, não, eu creio que tomei a decisão certa naquela hora, sabe? E graças a Deus que eu tive familiares que respeitaram essa decisão, né? Naquele momento. E aí eu lembro que eu fui pra escola nova, na mesma semana, com amigos novos, uma escola bem diferente. Fabiana, eu tenho pavor de um lugar com pouca gente. Ai, sabe, todo mundo se conhece. Eu tinha 18 alunos na minha sala. Aí todo mundo era melhor amigo desde 3, 4 anos. Aí você imagina, você chegar de um novo estado, no meio do ano, sabe? Você não conhecer ninguém, é que tudo pra... Nossa. Ai, outro estado, com outra cultura, outra família. Outra família. Aí fui morar com a minha avó, porque a mamãe teve que assumir tudo, né? Assumir dívidas, assumir a construção de uma casa, cuidar de dois meninos. A gente era muito protegido. Então, papai levava e buscava a gente na escola. Realmente, a gente não sabia andar de ônibus, limpar a casa porque a gente tinha secretária. Então, assim, ensinar tudo isso numa semana é meio difícil, né? Então, a mamãe contou com o apoio dos meus avós nessa época. E aí nós ficamos morando lá com eles 2 anos. E então, no mesmo mês, a gente perdeu o papai, a gente perdeu nossa casa, perdemos nossa escola, perdemos nossos amigos, perdemos a nossa mãe, porque a mamãe voltou pra Manaus e a gente ficou lá. Então a gente perdeu tudo. De uma vez só. Nossa, tua mãe voltou pra Manaus. Voltou, porque ela precisava trabalhar, né? E ela tava no empregada. Porque depois, até nisso eu vejo a mão de Deus. Porque quando a gente tinha 11 anos, a mamãe voltou a trabalhar. Não é interessante? Antes do teu pai morrer? Antes do meu pai morrer, ela voltou a trabalhar. E aí, quando o papai morreu, ela tinha emprego. Então, assim... A gente não tinha... Minha avó não trabalhava. Meu avô era barbeiro no exército. Então, ele era autônomo. Então, a mamãe tinha que trabalhar. Não tinha outra opção. E a mamãe era tão jovem, Fabi. Ela ficou viúva com 35. Muito nova. É tipo assim, eu daqui a 2 anos ficar viúva. Te amo, amor. Fica saudável. E aí, foi... Eu lembro que nesse dia, na escola, que era o que eu tava falando... A professora... Aquelas atividades de professor, né? Que, sinceramente, olha... A professora pediu pra gente escrever uma história nossa. Como nós nos víamos. Logo no negócio de autoimagem. Né? Autoconceito, né? Na verdade. Que era como o que eu pensava que eu era. Como era a minha história. Aí eu falei, não, professora. Eu falei, professora, a gente tem que contar tudo mesmo? Ela, sim, tem que contar tudo. Aí eu falei, entrei em parafuso, né? A pessoa não sabia mentir, não sabia mentir, né? Tão certinha, sabe? Ali na lei, eu iria muito religiosa. Tão certinho, você falar pra mim que tinha que fazer assim, eu ia fazer desse jeito, né? Porque, pra mim, eu só tinha valor se eu acertasse 100%. Eu era perfeccionista, né? Então, o meu valor era daquelas coisas que eu conseguia fazer com perfeição. E aí, isso faz parte da personalidade do papai, né? E a professora, eu fiz a carta. Aí eu contei pra professora tudo que eu tinha passado e tal. Falei, professora, a senhora não pode falar pra ninguém que eu contei aqui nessa carta. É só a senhora que vai ler? Sim, só sou eu. A professora leu, mandou pra psicóloga da escola. A psicóloga da escola ligou pra minha avó.
avó e contou para minha avó que eu tinha passado, que contou para toda a minha família. Nossa, Natália, que loucura! Ai, gente, olha, até hoje eu vou te contar que eu não acredito até hoje que isso aconteceu. Aí minha mãe, minha filha, por que você falou? Eu falei, uai, era uma tarefa, não imaginar que professora cabeça de criança, ia fazer né? isso. Não, e até antiético, né? Tipo, como é que eu ia pensar que a professora ia fazer isso? Enfim, aí foi um outro rebuliço na família. Aí tiveram uns que não acreditavam, que achavam que eu tava fingindo, inventando história pra chamar atenção. E foi essa Natália que chegou... Com quantos anos você conheceu Jesus, Natália? Realmente? Eu conheci Jesus com 5, fiz a primeira decisão com 12, batizei. Aí passei um tempo na igreja, aí me desviei, fiquei no mundão com... Não. Isso aqui em Manaus ou... Aqui em Manaus já. Tu voltou pra Manaus com quantos anos? 14. 14. Uma Natália bem diferente, graças a Deus, mais humilde. Porque tem hora que uns probleminhas na vida ajudam a gente a colocar a cabeça no eixo, né? E quando tu voltou pro Senhor, assim, de verdade? Com 21. Com 21. Na lama. Destruído. Sabe quando o cachorrinho tá morto e feliz e ele rola assim na lama e ele fica todo sujo? Eu tava desse jeito. Só que eu não tava feliz, não, tá? Só com a lama, só com a parte da lama. Bem o filho pródigo. Bem o filho pródigo. Senhor, voltei. Bem na lama dos porcos. Bem na lama dos porcos. Como foi? Me conta como foi. Eu tinha vindo uma festa. Era 4 horas da manhã. E aí eu tava no carro. Tava eu e um amigo meu. Aí eu, fulano, a gente tá sendo perseguido. E eu não tinha bebido, não. A gente tava mesmo sendo perseguido por 2 caras num carro. E eu acelerava e o cara acelerava. E ele jogava o carro e eu saía correndo, né? Porque nessa festa, quando tava eu e ele, esse meu amigo, e eu já tava indo pras festas, assim, só pra não ficar em casa. Porque nem ir pra festa mais tava me dando alegria, né? Aquele período de alegria. Aquela dopaminazinha da música, nem isso tava me dando mais. Então eu tava lá, tava eu e ele assim sentados, porque ele também era desviado, então tava nós dois desviados. Aí nós dois sentados assim no sofá, eu olhei e Deus, não sei se nem pode falar assim, porque Deus abriu meus olhos, literalmente, pro mundo espiritual daquele local. E eu vi coisas que eu falei, cara, eu tô no inferno. Porque literalmente eu vi demônios. Foi isso. Eu olhei aquela situação toda, olhei como eu tava vestida, olhei onde eu tava. E com medo, eu virei assim, né? Falei, fulano, você tá vendo? É pra pensar que eu não tava doida, né? Você tá vendo o que eu tô vendo? Aí ele, você viu também? Aí eu falei, eu vi, você viu? Aí ele, eu vi. Eu falei, vamos embora? Aí ele, vamos embora agora, vamos agora. Aí entrou nós dois no carro, aí foi quando eu sofri essa perseguição. Deus já tava me chamando e eu vi claramente o inimigo tentando tirar a minha vida antes de eu tomar uma decisão. Foi nitidamente isso. E eu no carro, e o cara jogava, e a gente entrou por um bar que eu não sei nem pra onde vai, nunca entrei na minha vida de novo. E eu fazendo curva, eu falei, fulano, você sabe onde que a gente tá? Que eu não tenho noção. Não, a gente vai já chegar na minha casa, aí você chega na sua. Eu falei, nossa, obrigada, né? Você é muito gentil. Aí, me deixar sozinha. Me deixar aqui sozinha. Aí eu fui, cheguei na casa dele, ele desceu, eu cortei e fui acelerado até que a gente despistei os caras. Cheguei em casa. Com raiva de Deus. Eu faço as coisas e ainda fico com raiva de Deus. Cheguei em casa com raiva de Deus. Bati a porta assim, eu lembro do meu quarto, bem. Olhei assim, né? Eu falei, tá bom. O Senhor venceu. Tô conversando com Deus. Eu conversando com Deus. Chorando, né? O Senhor venceu. Eu não aguento mais. Não aguento mais viver sem ti. Eu não quero mais viver essa vida. Tá bom, Jesus. Tá bom. Eu vou viver pra ti agora. Tá bom assim? Vou viver pra ti agora, não quero mais viver essa vida não, tá? Aí eu ajoelhei, chorei de raiva. Assim, e eu ainda falava, tô com raiva de ti porque o Senhor venceu.
Eu queria provar que eu conseguia, mas eu não consigo. Aquela, né, coisa toda de mulher desesperada na época. E eu chorei. Aí no outro dia eu liguei pra uma amiga, eu falei... Ainda tinha o telefone de uma amiga do tempo que eu tinha frequentado a Chapada, que eu tinha tentado voltar, né? A igreja antiga ali na Chapada. Na igreja... na igreja da Chapada, né? A gente chamava antes igreja da Chapada ali. Aí eu tinha tentado voltar, tipo, com 18 anos. E não consegui. Aí quando foi com 21, mas eu gostei do lugar, né? Eu me senti bem acolhida, eu me senti no meio de pessoas verdadeiras, de amigos, de pessoas que se portavam comigo. Só que eu não tive forças pra resistir o encanto que o mundo tem, né? Porque o mundo tem encanto, né? Se a gente não tiver foco, perde mesmo, a gente perde o rumo da coisa, porque as coisas brilham, né? O pecado brilha. Né? O pecado brilha. Um brilho passageiro, mas brilha. De Michelin, né? De Michelin, né? De ouro falso, né? Ouro de bobo. De tolo. De Michelin. Ai, vai nem um centavo. Aí, quando eu só pensei já na Nova Igreja Batista. Já tinha mudado, eu não sabia nem que tinha mudado de local. Tinha acabado de mudar. Aí eu falei, poxa, perdi esse momento da igreja. Queria ter participado desse momento de construção. Eu cheguei logo assim que vocês já tinham mudado, né? Vamos explicar pro pessoal, né? Que o pessoal, era o prédio antigo, era na Igreja Batista da Chapada, e quando mudou pro prédio novo, mudou de nome também, né? Nova Igreja Batista. Isso. Aí eu falei, poxa. Aí liguei, essa minha amiga começou a chorar. Ela chorou, ela falou bem assim, Nath, é você mesmo? Porque quando eu tinha saído da igreja, ela ficou muito sentida. A gente criou um laço muito grande de amizade. E ela, é você mesmo que tá me ligando? Eu falei, amiga, eu preciso de ajuda. Me ajuda. Eu quero voltar pra Cristo. Eu preciso de uma igreja. Aí ela, claro, você vem amanhã. Eu falei, não, eu preciso. Eu já decidi. E eu sou muito assim, né? Quando eu decidi, eu não olho pra trás. E foi com 21, eu decidi, naquele dia eu decidi, e tá decidido até hoje, até o fim da minha vida. É uma coisa. E aí, daquele dia em diante, eu sirvo a Cristo na Nova Igreja Batista, conheci meu esposo lá, né? Vai ficar todo orgulhoso assistindo. Muita gente acha que eu conheci ele no Boi, achava que eu era dançarina dele. Você acredita? É sério? Uma vez no encontro, no acampamento de casais, os meninos fizeram uma roda assim. Sério? Eu me senti até artista naquele dia. Fizeram uma roda assim. Oi, você que é a esposa do Raí? Eu falei, sou, né? Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado, né? Sou. Elas, nossa, conta pra gente. A gente soube que você era bailarina dele, né? Aí eu fiquei assim. Eu falei, mas não. Bora explicar pro pessoal que não conhece, né? O marido dela era cantor de boi, de toada, levantador de toada, né? Aqui no Amazonas, um ritmo que eu gosto até. Mas eu nunca tinha ido assistir um show de boi na minha vida. A mineira nunca tinha ido assistir, sabe? Sabe quando que eu tinha escutado o nome do Raif? Uma vez no ônibus, no 640. Quem já pegou 640 aí? Peguei 640, aí tinha duas meninas conversando, né? Ela, você já comprou o seu tururi? Aí a outra, eu já. Comprei o top, né? Comprei o top, que é do Raif Matos, é rosa. Pela primeira vez eu ouvi esse nome. Foi a única vez que eu tinha escutado o nome do Raif. Aí quando eu vim escutar de novo, aí o pessoal ainda acha que eu ainda encontrei, que a gente, tipo, já tinha namorado, tá? Não era do Boi. Aí outra, não, menina, eu te falei que não era do Boi. Eu lembro até hoje. Eu te falei que não era do Boi. Tu era namorada dele, não foi? Aí vocês tinham terminado quando ele chegou. Eita! Aí eu falei, gente, nossa, vocês podiam ser roteirista, porque vocês criaram cada história. Eu falei, não. Vocês encontraram aqui na igreja? Eu encontrei aqui na igreja. E não foi nem aqui na igreja que eu conversei com ele pela primeira vez. Foi no cinema. Ele sentou do meu lado no cinema. Ele tava com um grupo de amigos dos jovens, né? Da igreja. E eu tava com outro grupo de amigos. Aí eu saí,
Eu falei, Carol, você não deixa ninguém sentar do meu lado. Carol, você sabe que eu tô num compromisso com Deus, meu... né? Não é, Carol, tô ali. Leal, Carol, leal. A minha amiga. Aí ela... Tá bom, Nath, pode deixar que eu vou guardar esse lugar aqui, vai ninguém... Eu falei, Carol, você sabe que eu tô no meu compromisso, Carol, a carne é fraca, vai vigiar, hein? Vai vigiar, entendeu, cara? Não deixa ninguém sentar aqui do meu lado, não, que só... Não, pode deixar. Aí eu chego, tá lá do meu lado... Cara, me deu uma raiva, entendeu? E eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto o físico dele, então eu achava que ele nem da igreja era, porque ele não tinha ido com os meus amigos, então nem da igreja era. Eu falei, pelo amor do amor, né? E sentei. Aí começou o filme e tal. Ele, oi, boa noite. Eu, não, senhor. Tu nem sabia que era da alguém da igreja? Não sabia, não. Não sabia, sério, não sabia. E eu já tava... Quase uns 6 meses, eu não sabia, não. Sério mesmo, também. Eu não tava procurando, né? Aquela história. Quando você não tá procurando, você não encontra, né? Você não tá procurando. Aí, ele, oi, boa noite, tudo bem? Eu, boa noite. Tipo assim, né? Boa noite. Conversa com a minha mão. Pensou que era um gaiato. Conversa com a minha mão. Puxando conversa. Aí ele, oi, meu nome é Raíf. Eu falei, mas ele sabia que tu era da igreja. Sabia! Ele já tinha até conversado com o pastor Leandro. Tava me aguardando terminar o meu ano e eu nem sabia. Eu nem sabia que ele já tava me aguardando. Dar fruto, diz que, olha... Ô, meu pai. Nath, que história emocionante, muito intensa, né? Mas eu sei que ao longo desse caminho não foi fácil. Casaram, né? E diferente da história da Cinderela, felizes para sempre. Felizes para sempre. Me resgatou. Né? E eu sei que como você disse, né, anteriormente, né, a história do seu passado mudou muito a sua vida. Sim. Né? Foi uma frase que você falou bem forte. E algumas pessoas até estão vendo a sua história, né? E algumas podem perguntar assim, mas como é que ela pode sorrir? Como é que ela pode falar nesse assunto e não chorar? Né? É o perdão, né? É o perdão que cura. A gente só pode sair de uma situação dolorosa através do perdão. Porque a palavra de Deus fala que se eu não perdoo, eu, servo mal, que fui muito perdoada, né? Fui perdoada a ponto de Cristo morrer, derramar sangue. Esse é o valor do meu perdão. Um Deus inocente derramou seu sangue para que eu pudesse ter vida. Se eu, serva má, não perdoo, eu tenho vários torturadores que serão enviados e permitidos, inclusive pelo próprio Deus, para me torturar. E o que é essa torturação? É pensamento acelerado, negativo na sua cabeça, pensamento intrusivo, pensamento destrutivo, pensamento de mágoa, de vingança, de raiva, e você não tem cura, não tem salvação. E não prossegue com a vida. E não prossegue com a vida. E entender o perdão, como é que o perdão funciona, é algo fundamental. Porque perdão não é amnésia, né? Perdão não é amnésia. As pessoas às vezes, porque eu vou perdoar e a pessoa vai esquecer o que ela... Olha, se ela tiver amnésia, o problema é dela, né? A gente não esquece. Quem passou não esquece, assim como não vai esquecer nunca mais. Tá marcado. Inclusive tem pesquisa que diz que fica no DNA, né? Tem pesquisa científica que fala sobre isso, que modifica até o DNA da pessoa, os neurônios, como é a formação cerebral, tudo. E então você primeiro precisa entender que a gente não perdoa porque a pessoa merece. A gente perdoa porque Deus manda perdoar. Pro nosso próprio bem. Exatamente. Né? Não é pro bem da pessoa, não, é pro para nosso bem. Exatamente. E até na oração do Pai Nosso, porque a gente termina ali, né? Amém. Mas os versos que vêm depois, fala bem assim, não nos deixe cair em tentação. Essa tentação, ele tá falando da tentação de não perdoar. Sim. Esse é um ponto muito importante, né? Não nos deixe cair em tentação. Porque sem
que eu perdoe, como é que eu vou receber o perdão se eu não consigo liberar o perdão? Não tem lógica. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, né, em algumas traduções, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Exatamente. Sabe, Nath, um dia desse... Eu não me lembro se eu estava lendo, eu não lembro que eu estava lendo, né, que era... Eu tô lendo um livro maravilhoso, eu até postei hoje no meu Instagram, do John Bevere, da Lisa Bevere. É um livro de 40 dias para intimidade com Deus, muito maravilhoso. E ele fala uma parte sobre perdão, o quanto é libertador. É libertador. Porque a mágoa, né? Por que a Bíblia fala de raiz? Eu fiquei pensando, né? Raiz. Porque raiz é um negócio que cresce, se espalha. E é silencioso. Exatamente. Se espalha ali por baixo da terra. Ninguém vê, exatamente. Porque você pode sorrir. Eu posso fingir que tá tudo bem. Porque quem conhece meu coração é só Deus. Exato. Eu posso fingir. Às vezes eu tô do lado de uma amiga. Ela tá morrendo de raiva de mim. E ela tá conversando comigo. Esse é muito perigoso. É muito perigoso. Aí, à noite, o que acontece quando a gente tá com mágoa? A gente não dorme. Não dorme. Por quê? Eu deveria ter falado. Não sei. Remoendo. Falando com a gente mesmo, né? Não, você não conseguiu falar pra pessoa? Você não é uma pessoa explosiva, né? Você não é um sanguíneo da vida, um coléricozão. Aí, se você é uma pessoa mais, assim, uma pessoa mais fleumática, mais melancólico, aí você guardou. Aí você fica, deveria ter falado isso. Porque quando ele vier falar pra mim, eu vou falar isso. E fica ali. A noite todinha, aí não dorme. Aí você já não dormiu direito. Aí já acorda amargo. Já acorda, né? Exatamente. O fel. Né? Aí já sai descontando nos outros. E a mágoa é tão perigosa porque... não deixa a raiz não contaminar as pessoas ao seu redor. Então não é um pecado, não é uma coisa que só faz mal pra você. Você faz mal pra você e pra todo mundo que vive ao seu redor. Exatamente. Né? Então a gente precisa... a gente só pode ser feliz liberando o perdão. E eu só descobri... assim, que eu realmente tinha perdoado até quando eu fui escolher minha profissão. Você acredita? Porque quando eu fui fazer o vestibular, fui fazer meu primeiro vestibular, me inscrever, eu sempre tinha sido preparado para fazer o quê? Direito. Eu sou apaixonada pelo direito até hoje. Trabalho no jurídico, sou administradora e trabalho num jurídico, porque eu sou apaixonada pelo direito. Mas o direito que eu queria fazer era um direito para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu queria vingança. Eu queria fazer justiça com as próprias mãos. Quando eu fui fazer o vestibular, eu chorei. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu amo o direito, mas o propósito pelo qual eu tô escolhendo essa faculdade não é o propósito de Deus pra minha vida. Eu falei, eu não vou fazer isso. E aí eu fui procurar outras características, porque Deus não deu só um talento pra gente, Deus deu várias habilidades. Eu fui procurar as outras habilidades que eu gostava. Eu falei, gosto disso, gosto. Aí foi assim que eu escolhi minha profissão. E eu lembro como foi libertador, porque já pensou? Eu, até hoje, tá na minha profissão por vingança, por querer, com ódio, por querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, por descontar raiva. Todo tempo naquele... Todo tempo. Envolvida naquelas histórias. Eu não assisto. O pessoal fala, você é alienada, não assiste jornal. Não assisto. Não assisto, sabe por quê? Porque a gente tem que entender qual é o nosso limite. Se eu tenho um problema numa área, por que eu vou ficar me alimentando de fontes que vão me afundar de novo naqueles mesmos pensamentos que eu tô lutando pra vencer? Eu não vou. Não assisto jornal, reportagem de coisa ruim, não assisto. Não me venha falar. E se você vier falar pra mim, eu fico chateada com quem vem, porque já é um sacrifício você achar uma notícia boa. Aí quando você já tá ali conseguindo, ainda vem um desgramado pra contar uma notícia ruim, não ouço, não vejo. Por quê? Porque eu decidi me alimentar daquilo que é a verdade. Né? Esse é o segundo ponto. O primeiro é você liberar o perdão. E o segundo é você saber quem você é em Cristo Jesus. Nath, você falou uma coisa maravilhosa. Eu tava lembrando de a gente fez um culto aqui para mulheres, né, aqui na Nova Igreja Batista, no Elas e o Pai. Foi um Elas e o Pai. E a gente falou sobre intoxicadores da mente, da alma.
E uma das coisas que a gente faz é justamente, às vezes a gente limpa a nossa alma, foi o que você fez, liberando perdão, mas a gente acaba intoxicando a nossa mente. Uma das formas é isso, é TV, é série, redes sociais, são coisas que a gente acaba trazendo de volta. A gente limpou, desintoxicou, aí traz de volta tudo aquilo. É amargura, é inveja, é coisas que nos deixam tristes, entendeu? E pra quê, né? Já é uma luta você conseguir manter a mente limpa, a mente santa, com pensamentos bons, não reclamar, já é algo... Gente, já tem um bocado de coisa pra você se preocupar. Você ainda vai ficar... Já tem muita sujeira, normal. Pois é, exatamente. Eu não sei qual que é o nível da cabeça de você, mas já é uma luta, entendeu? Pensar coisa boa, memorizar os versículos, estudar, é tanta coisa que tem que estudar. Vai arrumar outra coisa pra ver, menino. Nath, eu sei que quem olha pra você, né? Mais uma vez, né? Tô falando de novo isso, e isso é muito legal. Nath venceu, casou, teve um filho. Sim. Mas eu sei que recentemente você enfrentou outras batalhas. Sim, você já não vai. A gente falou ainda agora sobre autoimagem, né? Vou voltar de novo a esse assunto, porque pra mim é muito importante, né? Porque a gente sempre viu a Nath, essa mulher linda, né? Sempre te achei muito linda, mas a luta com a sua autoimagem sempre foi uma luta. Né? E como foi essa luta? A gente tem muitas seguidoras mães e mulheres em geral. Eu acho que é a luta de toda mulher, né? A gente se vê não como Cristo nos vê. E com o aumento da influência da internet nas nossas vidas, infelizmente, principalmente as mídias sociais, o Instagram, Facebook, essas coisas, nos mostram um espelho comparativo muito ruim. Exatamente. A gente olha para o Instagram, ali, olha, é a casa que eu quero ter, é o corpo que eu quero ter, muitas vezes editado, né? Não é a realidade. E a gente porque elas também estão sofrendo a pressão de não ser como elas queriam ser. Exatamente. Né? Como é a Nath agora? Bom, depois de ser mãe, né? Aí foi todo um outro processo. Porque eu já... antes era assim... Na infância eu era a Olivia Palito, né? Eu era extremamente magra. Aí fui 5 anos modelo. Você trabalhou como modelo? Muitos anos. Trabalhei 5 anos como modelo. E aí... eu pesava 52 quilos, já era bem magra. Com 1,75 Com 1,75 m eu tinha. Nossa, bem magra. Eu era bem magra. Pesava 52 quilos, mas eu não prestava pra passarela. Porque eu ainda tava acima do peso. Se você perder mais 3 quilos, você faz a passarela. Você tem 2 dias pra perder 3 quilos. Eu olhava assim pro meu agente e falei assim, não vai rolar. Por isso que tem muita bulimia, né? Sim. Eu falei, não vai dar certo. Que eu gosto de comer. Não vai não. Eu falei, não, eu tô ótima aqui. Eu vou fazer o quê? Com 49 quilos? Quer que eu morra? Aí não. Aí eu passei a ver que se eu não era modelo pra passarela, eu fazia bastante editorial, né? Porque precisa ter um pouco mais não tão magro, né? Vamos dizer assim, pra certos tipos de roupa. Como vestidos, né? E aí eu comecei a direcionar aonde não só a minha beleza, vamos dizer assim, era valorizada. Aonde dentro da arte de modelar, eu podia trabalhar, que era sendo modelo comercial. Então, eu fui ser modelo comercial, onde eu fazia muitas feiras. Então, eu lidava com o público. Era algo que eu podia trabalhar com minha inteligência também. Com outras habilidades, né? Habilidade de marketing, fazer ações de marketing. Então, eu fui pra essa área. Por quê? Porque o que eu ia ficar fazendo, lutando? Eu já tinha problema. Né? Eu já olhava no espelho, eu já me achava gorda com 52 quilos. E ainda vou ficar me pondo num lugar onde todo mundo vai ficar falando isso na minha cara. Eu ficava, né? Porque... Não, menina! E o tamanho disso não sei o quê? E o tamanho não sei o quê? Vai emagrecer, você precisa emagrecer. E eu falava, gente... Como? Né? Eu falei, não tem condição. Não, você desfila muito bem, mas infelizmente a gente precisa desses menos 3 quilos pra sábado. Eu falei, olha, fulano...
meu agente. Eu falei, não tem condição, não vou. E aí ele passou a me colocar em outros tipos de trabalho. Foi assim que eu sobrevivi os 5 anos. Os 5 anos sendo modelo. Porque eu praticamente não fui modelo de passarela. Então, aí depois desses 5 anos com modelo, então eu tinha assim, né? Infância, Olivia Palito. Aí depois já não era aceita, mesmo sendo Olivia Palito. Tinha que ser só o Palito, porque a Olivia não podia mais existir, né? E aí, quando eu me tornei mãe, o que acontece? O meu organismo desandou. E eu não... Assim, as pessoas falavam, né? Nossa, você é tão bonita. Desde que eu era pequena, né? Nossa, que menina linda. Nossa, Nath, você é linda. E eu falava, gente, como que essas pessoas... E eu olhava no espelho e eu não conseguia ver. De tão grande que era a distorção da minha autoimagem. Você era não se via uma mulher... Não. Nem atraente, nem bonita. E você é linda. Não se via. Não me via. Assim, a forma como eu me enxergava dependia do outro. A minha necessidade de aprovação era imensa. Então eu só me sentia bonita se alguém me elogiasse. Se alguém me dissesse que eu era bonita, que eu estava bonita, que eu estava bem vestida, de que eu tinha qualquer característica boa. Então sempre veio do outro. Ou a forma como eu me enxergava. Então, toda a forma de eu me enxergar como pessoa, na minha autoimagem, não era auto. Era outra imagem. Né? Era como os outros me viam. Então, da mesma forma que você convive com pessoas boas, você convive com pessoas tóxicas. E aí tinha gente de todo jeito, né? Pra falar várias coisas. Então, você já não se vê, já tem uma distorção imensa da sua própria imagem. Aí você passa a não se estimar. Porque às vezes as pessoas confundem a autoimagem com a autoestima, né? Sim. A autoimagem é o como eu me vejo. Eu olho no espelho, como é que eu me vejo, né? O autoconceito é o que eu penso de mim mesmo como ser humano. E a autoestima é como eu me avalio. Como eu me avalio a partir do que eu vejo, né? Como eu me estimo. O quanto eu gosto de mim. Sim. Então, eu tinha uma péssima, não tinha baixa, não. Eu tinha, vamos dizer, quase inexistente estima por mim mesma. Apesar de sempre andar bem arrumada, vamos dizer. Sempre gostei de maquiagem, sempre gostei de salto, né? O pessoal sempre bagunçava porque eu era a menina do salto neon, né? Muito engraçado, muita gente lembra disso. Eu falo, nossa, gente, vocês estão desenterrando meu passado. E aí... Como, né? Como que eu podia ter uma distorção tão imensa? Aí, passei pelo processo de cura, de me enxergar dentro da palavra, quem eu era. Vi que eu era uma pessoa de peso normal, né? Na época, eu era uma pessoa de peso normal, tava dentro do meu peso, não tinha sobrepeso, não tinha nada. Tava ótimo. Então né? Alinhei, né? Alinhei. Beleza. Aí, vamos pro nível hard. Aí vamos subir de nível agora. Aí me tornei, engravidei. Engravidei, aí passei por vários problemas na gravidez. Eu tive descolamento do saco gestacional, então... Calma. Já foi de muito? Calma, porque eu sei que tem uma história antes. Qual dessas? Calma, que eu sei que primeiro o processo de engravidar. Por que a Nath não queria engravidar? Ai, não, eu realmente nunca quis ser mãe. Por que, Nath? Porque eu não confiava em Deus, essa é a verdade. Eu tava tentando achar outras palavras, mas a verdade é que eu não confiava em Deus. Por tudo que eu tinha passado. Eu não acreditava que Deus fosse capaz de guardar um filho meu, uma filha minha. No sentido de proteção? No sentido de proteção. No sentido de não ser abusada. A criança não ser abusada. Então, eu não conseguia pensar em ser mãe. E antes de eu casar com Raif, eu perguntei, Raif, você quer ter filhos? A gente teve várias conversas sinceras antes de... Super aconselhado, né? Nós temos essas conversas. De várias conversas sinceras. Você quer ter filhos? Ele, não. Eu falei, que bom. Porque eu também não quero ter filhos. Ele falou, então tá, estamos certos, né? E seguimos 7 anos de casado com o mesmo objetivo. Não vamos ter filhos, vamos servir a Deus com todas as nossas forças. Mas a verdade era que eu não confiava em Deus. E aí nesse tempo eu tava trabalhando no Nova Mix.
que é um programa para adultos solteiros, né, de 30 a 40 anos, lá da Nova Igreja Batista. E eu trabalhava nesse ministério. E aí chamou uma psicóloga, a Marintes, que já foi até entrevistada aqui, já né? veio. Ai, eu amo a Marintes, sou fã dela. Aí ela foi dar uma palestra sobre ansiedade lá no Mix. E eu, né, prontamente ali com o meu caderninho. Segura de si. Tamo tranquila. Não tem ansiedade. Tô lá escrevendo, né? E aí ela começou a falar que teve uma vez que uma mãe chegou pra ela e falou bem assim: nossa, Marintes, a Marintes contando, né? Nossa, Marintes, você deixa sua filha andar de ônibus nesse caos que tá aqui? Ai, não. Porque a competição das mães, o mundo das mães, gente, ninguém... O povo não tem noção que é o mundo das mães. Porque eu, né? Ai, porque eu levo e busco a minha filha. Ah, não. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Aí a Marintes pega, vira pra ela, né? Muito calmamente. Estilo Marintes de ser, né? Com aquela voz mansa, né? Aquele Mansa, sorriso, né? Aquela pele branquinha, que ela tem aqueles olhos, né? Cheio do poder, cara. Cheio do poder, né? Cheio da Bíblia. Cheio da Bíblia. Ela falou bem assim: é mesmo interessante saber disso. Porque o Deus que eu creio, que eu acredito, ele guarda a minha filha, ela estando comigo ou não. O seu Deus só guarda sua filha se ela estiver do seu lado? Nossa! Gente, eu me senti assim num ringue, sabe? Assim. E eu fui nocauteado, fiquei tonta, assim, caí. Bum! Eu falei, pronto. Aí eu chorei. Por dentro, né? Sem que as pessoas pudessem perceber o véu que tinha caído. Foi quando o Espírito Santo verdadeiramente revelou pra mim qual era o meu pecado, qual era a razão, a raiz do problema. Não era porque eu queria servir a Deus de todas as minhas forças, só isso. Não era. Eu não confiava em Deus. Não confiava que Deus pudesse guardar. Porque, na verdade, eu achava que Deus não tinha me guardado, né? Essa era a verdade. E por mais que eu tivesse reconhecido Cristo na minha vida, e qualquer um que passou por esses problemas, você vai vencendo etapas, né? Você vai tirando as fortalezas. Quem já leu o Campo de Batalha, né? Campo de Batalha da Mente, né? Joyce Meyer, um dos meus livros preferidos. Você vai destruindo os pensamentos que são fortalezas, né? O Augusto Cury também fala das janelas killers, né? Você vai fechando as janelas killers no seu cérebro. E aí, essa era uma, né? Que eu já tinha vencido várias. E essa era uma bem fechadinha durante 7 anos. E aí, naquele dia, eu falei, não. Eu falei, e agora? Tá, então essa decisão tem que ficar com Deus, né? Eu já tinha entendido, mas ainda não... Essa decisão vai ficar com Deus. Se for pra eu ter filho, tudo bem. Se não for... Olha, não sei o que aconteceu. Comecei a achar bebê lindo. Eu olhava assim, sabe? Eu pegava o celular e falava, nossa, olha que gracinha, gente. E ficava... Nossa, amor, olha só, amor. O tanto que ela é linda. Nossa. Aí um dia, né, criei coragem. Eu falei, Raif. Eu falei, eu nervosa lá, né, gente? Antes de dormir, eu nervosa, assim, sabe? Suando, assim. Eu falei, Raif, vamos ter um filho? Do nada. Foi assim, Raif, vamos ter um filho? Aí o que eu esperava? Tipo, pelo menos um olhar meio esquisito, né? Ele, vamos. Aí eu, como assim? Tipo, porque daí eu fiquei surpresa, né? Eu, como assim? Ele, não, porque eu já tô orando por isso há meses, pra Deus tocar no seu coração. Olha! Eu falei, Gustavo ter falado, eu não ter passado por tudo isso. Porque Deus literalmente escancarou a porta, né? Foi nem a janela, não entrou pela janela, não. Ele, pá, na porta. Tava um complô ali, Raif, Espírito Santo. Sabe? Eu falei, como assim? Aí foi quando eu decidi, né? Aí nós dois, na maior inocência, porque foi inexperiência mesmo, né? Aí eu falei, então vamos no médico, né? Vamos fazer todos os exames, saber se tá tudo certinho, tal, tudo tal. Aí lá saiu um exame meio esquisito lá, dizendo que talvez a gente não fosse abençoado nessa área. Aí eu liguei pra minha linda, Mary,
como que Deus tá fazendo isso comigo? Depois desse tempo todinho de eu não querer ser mãe, agora quando eu quero não posso? Como assim? Nananana. Eu falei, chateado, tá chateado. Aí eu fiquei com raiva de Deus de novo. Coitado, Deus só me ama e eu, né, vivo brigando, querendo brigar com ele. Aí tá, né? Aí quando eu fui levar, o Raif foi levar, na verdade, o exame dele lá pro médico, o médico falou, olha, tá isso, eu quero dizer que eu tinha interpretado o exame sem antes ser. Tu foi pro doutor Google, Natália, eu não acredito. Eu e metade do planeta, né? Vamos lá, só não deu câncer, graças a Deus, porque quando a gente vai sempre dá alguma coisa. Tu foi pro doutor Google. Foi. Aí tava lá, pronto, ele é infértil, alguma coisa do gênero, né? Aí o médico falou assim, ai, não, tá ótimo o seu exame, vocês já tentaram? Não. Aí o médico, o primeiro passo é tentar, tá? Aí você tenta, se não conseguir, a gente faz algum tratamento. Tentamos, veio de primeiro o Azaf. Eu falei, ô Azaf, você era desejado, hein? Porque não teve nem titubeou, sabe? Legal. Ainda descobri, assim, com uma semana de gravidez, eu descobri que eu já tava grávida. Que legal. Foi muito interessante. Dentro dos planos de Deus. E o que aconteceu? Eu achei que eu não tava, né? Porque eu comecei a sentir cólica. E quem não sabe, no primeiro mês, muitas vezes a mulher, ela sente cólica e parece que vai vir a menstruação e não é, entendeu? Aí eu senti cólica, eu falei... Aí comecei a chorar de novo. A pessoa dramática, né? Comecei a chorar de novo, não acredito. Poxa vida, eu estava certa de que essa vez, né? Havia uma vez. Essa vez ia dar certo e tal. Aí eu falei, não é possível, não. E eu sonhando com macarrão direto, Fabiana. Eu só queria comer macarrão. E assim, eu sonhava mergulhando assim no macarrão. Nossa! Eu já tava grávida, com os desejos meio loucos. E aí, eu abro a Bíblia, né? Eu falo, não, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Aí eu abro a Bíblia. Aí tá lá escrito, Isaías, né? Porque um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Aí eu falei, eu não acredito que eu tô grávida. Eu vou ter um menino. Tudo bem que tava na semana do Natal. Era óbvio que ia ter. Mas eu tirei aquilo pra mim. Eu falei, eu tô grávida de um menino. Eu falei, vou fazer o teste. Fiz o primeiro teste de farmácia, não vi, já tinha dado positivo, mas como pra mim tinha que ficar bem claro, sabe? Bem forte pra dizer daquelas duas faixas, né? Não, ficou só um pouquinho. Eu falei, não, eu devo ter feito errado. Comprou outro teste. Comprei outro teste. Aí não deu quase nada. Eu falei, pronto. Aí eu fiquei, né? 4 horas da manhã eu acordada lá. Eu falei, quando der 5 horas da manhã, eu vou bem devagar no carro pra dar tempo de eu chegar lá às 6 horas. A ansiedade. Aí eu vou lá no hospital. Eu vou dizer que, como eu tô tentando engravidar e eu tô com cólica, eu preciso saber se eu tô grávida antes de tomar o remédio pra cólica. Isso pra eu não pagar o exame pro plano sair na hora, né? Porque quando você paga o exame, você tem que esperar os dias, né? E eu não queria esperar, eu queria saber naquela hora. Porque era manhã de Natal, domingo dia 24, e eu queria já revelar no Natal. Na festa do Natal, que eu tava grávida. O problema é que eu já tinha comprado presente dizendo que eu tava grávida. Eu já tinha preparado presente pra família toda, dizendo que eu tava grávida. Nos saquinhos, assim, porque eu sabia que dia 24 ia fechar tudo, então eu comprei tudo dia 23. Comprei todos os presentes pra família dizendo que eu tava grávida. Aí, se não fosse, eu ia guardar pra quando fosse, entendeu? Eu já tava tudo preparado. Só faltava o positivo. Aí cheguei lá, né? Contei tudo pro médico. Aí o médico bem assim com a minha cara, né? Mas o que você tá sentindo? Eu falei, ai, moço, eu acabei de explicar. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, você tá vendo que eu tô aqui? Olha, 6 horas da manhã. Você sabe, eu tô agoniada pra saber se eu tô grávida ou não. Eu e meu marido, a gente quer engravidar. Dá pra você mandar fazer esse teste? Ou você não tá vendo? Você quer que eu fique mentindo aqui pra você? Que coisa, me dá logo, manda logo eu fazer esse teste. Aí ele riu, que ele não aguentou, né? Com tamanha sinceridade. Sincera da manhã, o médico doido pra sair do plantão. Não, e na manhã de Natal, né? Aí ele me passou, fiz. Pois não deu que eu tava grávida. Aí ele, né, pra me contar. Ele, moça. O médico. Aí ele, moça. Aí eu olhei assim pra ele, eu falei, fala, doutor. Aí ele. Eu falei, fala logo, doutor. Aí ele. Deu positivo, eu comecei a chorar, ele começou a chorar.
Gente, parecia coisa de novela. Aí eu falei, sério. Ele, ai, não faz isso, cara, que eu vou chorar também. Então... O médico chorou também. Aí eu falei, ai, que nação legal. Novela mexicana. Aí eu falei, ai, que legal, eu não tô acreditando, que coisa legal. Aí saí, né? Poxa, que eu vou chegar em casa, vou contar pro Raif, já preparando, né? Como é que eu vou acordar ele? Falei, surpresa, né? Olha só que o sapatinho, tinha um sapatinho de menino e de menina, né? Então eu já tava tudo planejando na minha cabeça. Aí cheguei em casa, aí ele tava dormindo ainda. Eu já tinha ido no hospital, feito o exame, preparado a lembrança, ele tava dormindo. Aí eu, Raif, ele, oi, amor. Eu, tchara! E ele meio assim, né? Tchara! Olha só ele. Bonito, né? Bem homem, né? Muito bonito. Eu falei, não, amor, você não tá entendendo. Olha só aqui, ó, o exame. Aí ele, você tá grávida? Eu falei, tô grávida. Ele, nossa, amor. Acordando assim, que legal. Eu sabia. É um menino. Aí eu falei, pronto, Raif, se não for um menino. Aí comecei. Se não for um menino, ele, não, mas eu tenho certeza que é um menino. E eu tinha recebido o versículo que era um menino. E eu também tinha certeza que era um menino, né? Aí pronto. Aí quando deu os 3, 4 meses, já fiz o teste sexático também, nesse negócio de ficar esperando. E era um menino. Era um menino. E eu sei Era o azar. que essa gravidez também não foi fácil. Não. As ajudas da Natália não pararam por aí. Não. E aí, tá. Então, minha gravidez não foi fácil. Praticamente fiquei a gravidez toda deitada. Tive pré-eclâmpsia. Teve uma gravidez de risco? Era uma gravidez de risco. Fui hipertensa a gravidez todinha. E aí, teve um outro problema que eu não conseguia andar mais. Atingiu minha coluna, o ganho de peso. Nos 3 primeiros meses, eu engordei tudo que era pra eu ter engordado na gravidez toda. Eu engordei 16 quilos nos 3 primeiros meses. E fazendo dieta. Seguindo perfeitamente a dieta que a nutricionista tinha me passado. O meu metabolismo, ele desregulou todo. Então, eu fui de 70 e poucos pra mais de 123 quilos. Nossa! No final, foi mais de 123, porque eu perdi a coragem de pesar na última semana. Porque eu ganhava mais de 3, 4 quilos por semana. E a médica ficava assim, nossa, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Tu teve diabetes? Não tive diabetes. Nada, eu acho que foi mais a ansiedade da perda, da possibilidade da perda, de não conseguir andar. Eu fiquei deitada, literalmente. Tu teve descolamento de placenta? O primeiro, não, do saco gestacional. Aí eu fiquei bem. Só que por eu ter ficado muito tempo deitada, porque eu só podia deitar, só ia ao banheiro e voltava. E eu me mudei de casa e tudo, então isso gerou todo um quadro de transtorno, né? Fiquei muito ansiosa, enfim. Eu sei que eu engordei mais de 50 quilos na minha gravidez. E isso deu muitas mini fraturas na minha coluna, eu já tinha problema, né? Sério, Natália? Uhum. Eu fiquei com 8 discos comprometidos. Sério? Uhum, com abaulamento. E aí, então, quando eu dei à luz, eu ainda fiquei com mais de 115 quilos. Né? Ele nasceu a termo de 9... Não, ele nasceu com 37 semanas, bem na beiradinha, quase para ser prematuro. E daí ele nasceu bem pequenininho, ele teve muita dificuldade para mamar, não conseguia amamentar. E não foi porque eu não tentei, eu passei por mais de 20 profissionais da área, e ninguém conseguiu fazer o menino mamar. Porque todo mundo fala que a mãe que é fraca, né? Ai, porque você não conseguiu, você tentou, você contratou não sei o quê. Sempre é a mãe, culpa da mãe, né? Toda a conspiração. E aí eu não consegui. E aí o que aconteceu? Nenhum médico liberava complemento pra ele. E eu era realmente inexperiente nessa área. Eu ficava com medo de dar alguma coisa que não era recomendada, né? E a minha família, eu tinha muito leite, todo mundo achava que ele tava mamando e tudo. Mas com 1 semana a gente percebeu que ele tinha perdido peso. Mesmo a gente levou ele na pediatra, né? Que a gente tem que levar com 7 dias. Ela, ele teve uma perdazinha aqui de peso, mas não foi muita. É normal que o bebê desinche e tudo. E não era normal. No caso dele, ele realmente estava perdendo peso. Ele não estava mamando com qualidade. E aí ele desnutriu. Ele teve desnutrição severa. Com 7 dias de vida.
com 10 dias de vida. E aí teve uma madrugada. Só que assim, você tá tão cansada, você tá tão fora de si. Eu fiz cirurgia, né? Porque foi de emergência, meu parto. Então eu fiz cirurgia. E aí você tá tão cansado com tudo aquilo. E eu olhava assim, eu falava, nossa, eu achava que ele tava mamando, porque eu tinha muito leite. E ele fazia o movimento de sucção, tudo. E aí teve um dia que eu enxerguei que ele tava magro. Finalmente, de madrugada, ele tava sem voz. Eu lembro que eu olhei pro meu filho, Fabiana, ele parecia uma caveira. Essa eu acho que é a única parte que me dá vontade de chorar desse episódio todinho, de tudo que se passei. Porque na hora que ele olhou assim pra mim, ele levantou assim a mãozinha assim, quase sem nada, pele e osso. Ele levantou assim a mãozinha e fez... e fechou o olho. Eu falei, pronto, ele morreu. Aí eu não podia sair correndo, né? Porque com a cirurgia... Raif, me ajuda aqui, vamos pro hospital agora. Ele, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, olha só, olha pra ele não tá normal, essa criança não tá normal. Aí ele, meu Deus, e agora? Eu falei, vamos embora, vamos pro hospital. Ele, mas vai ser pior, como é que você vai com essa cirurgia agora, desse tanto de escada, que a gente morava em apartamento. Eu falei, ele vai morrer, vamos levar ele. Ele não tá normal. Mas ele já comeu? Eu falei, ele tá tentando aqui, mas ele não tem mais força. Ele não tá falando, Raif, ele não tá falando. E a gente tinha recebido uma visita de um casal de amigos, e eles falaram, Raif, tá esquisito, ele tá bem magro, olha, talvez fosse melhor vocês... E aí na madrugada, e criança é uma coisa muito rápida, eles desidratam muito rápido. Muito rápida. Porque falando assim, parece que é até um descaso nosso. E não é, porque eles desidratam muito rápido mesmo, foi muito rápido. E aí eu peguei, a gente chegou lá e ele tava com 1 quilo e... Era 700, 900. Ele tava abaixo do peso, não conseguia pegar, e tentava veia dele, tadinho, de tudo quanto era maneira, e não tinha veia pra pegar. Primeiro teve que hidratar ele pra poder pegar uma veia dele, e tacava soro no menino, assim, né, oral, de copinho. Era 5 ml, assim, bem pouquinho, sabe? Aí com a seringuinha, aí molhava a boquinha dele com algodão. E aí ele foi recuperando, até conseguir tirar o sangue dele e ver que ele estava em desnutrição severa. E o médico falou, se a gente tivesse esperado mais 1 hora, ele tinha morrido, né? Então, aí eu fiquei internada com ele 11 dias. E quase ninguém sabe disso, né? Porque tem coisa que você sofre sozinho e ninguém sabe. E ainda nesses dias que a gente ficou internado, eu e ele, ainda teve dia que eu fiquei sozinha no hospital, porque o Raif adoeceu com uma gripe horrorosa. As meninas do meu GA tinha um monte que tinha também acabado de ter bebê. Aí tinha uma que tinha se comprometido e depois não pôde. Minha líder também estava doente. Minha mãe estava cuidando do meu padrasto, também estava doente. Enfim, eu fiquei sozinha com ele no hospital nesse dia. E eu olhava pra ele e eu falava, poxa, meu filho mama, eu tenho leite. Eu falava pra ele. E eu falava, enfermeira, me ajuda, faz ele mamar. Eu queria tanto conseguir amamentar ele. E aí ele não respondia. E teve uma noite que ele chorava de fome, porque ele já tinha já tinha tomado o complemento e ele ainda tava com fome. Eu falava, enfermeira, dá mais, ele tá com fome. Não, ele tem que mamar o natural, tenta, mãe. Eu falei, eu tô tentando de toda forma. E eu tenho pavor de barata. Nessa hora ainda me cai uma barata em cima de mim, cara. Sério, olha, parece mentira, no hospital. Né? No hospital. Particular. Cai uma barata em cima de mim. Eu falei, não, só pode ser o demônio. Entendeu? Porque logo eu sozinha, no dia que eu tava sozinha, com o bebê, a barata cai em cima de mim, cara. Sério. Eu falei, não. Mas é que nem os memes por aí, né? A vida do crente não é fácil. Não é fácil. Aí eu sei que eu consegui passar a noite com ele. Aí passou. Aí ele recuperou o peso, rapidinho ele ganhou, porque o menino tinha era fome. Ele veio com esse mundo, foi de fome, que até hoje ele come bem, entendeu? O único problema do meu filho era fome. E aí eu passei, eu falei, quer saber? Ele vai tomar e complemento e não vai morrer não, porque vocês querem, parece que vocês estão querendo destruir a gente, vai tomar leite sim, não vai morrer. Tantas crianças têm que tomar leite da vaca, leite de complemento, porque... Não vai ser ele que vai mudar o mundo por causa disso. Aí tomou o complemento, é
assim aí, sabe? Ai, dá uma raiva. Aí ele ficou nos dois, no peito e no complemento. Foi, a gente ainda tentou, né? Por um tempo. Mas ele não... Nem eu, nem ele. Não deu. Não deu. Aí essa foi uma das maiores frustrações. Tanto que isso me levou também, uma das coisas que me levou a ter depressão pós-parto. Eu tive uma depressão pós-parto muito profunda. E eu falava pras pessoas, eu falei, cara, eu não tô bem, eu não tô normal. Só que todo mundo sempre me viu como uma pessoa muito alegre. Sim. Então ninguém... Não, menina, a minha amiga que teve depressão pós-parto, você precisava de ver, ela ficava que nem um fantasma. Nath, você é muito diferente. Você não tá com depressão pós-parto, amiga. Você não sabe nem o que é isso. E eu... Porque quando me encontrava com as pessoas, eu vou ficar falando coisa ruim? Não vou. Porque vai adiantar eu falar alguma coisa ruim? Não vai. Porque as pessoas querem escutar? Não querem. Porque, sabe, todo mundo quer dizer assim, você tá bem? Ai, que bom que você tá bem. Tchau. Você tá bem? Se eu disser não, a pessoa fica sem graça. Por quê? Porque ela tava esperando que você dissesse estou bem para ela ir embora. Porque, na verdade, ela te perguntou se você está bem por um cumprimento, não por se importar com você. Muitas vezes, né? E aí, eu passei a não falar com as pessoas, me isolei. Eu falei, não tenho o que fazer. Aí fiquei em depressão, porque eu tava gorda, né? Eu tava obesa. E eu olhava pra outras mães, eu falava, como é que ela conseguiu? Ela já pariu, ela já tá magra, gente, como assim? E aí, daí, às vezes, me dava raiva, por que você não pegou mais quilos, né? Você nasceu tão magrinho. Eu falava, nossa, você tinha tanto espaço, poxa. E aí, todo mundo fica, não, que depois com a amamentação você emagrece. Aí eu não amamentei. Aí eu falei, pronto, desandou. Aí minha autoimagem... Passei de Olivia Palito pra modelo insuficiente pra passarela pra obesidade. Assim. E aí, a obesidade não tem cura, né? A obesidade, ela tem tratamento. Você nunca será um obeso curado, você será um obeso tratado. Mas a obesidade é uma doença crônica, segundo a ciência, né? Eu creio no Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que pode curar, pode fazer tudo de novo, né? Mas aí consegui perder 30 quilos, só eu e Deus. Depois tentei ajuda médica, e me mandaram umas medicações que fizeram piorar. Aí que... Você falou isso pra mim, né? Falei. Que você foi no médico, aí te passaram umas medicações pra emagrecer. Sim, porque o que aconteceu? Eu perdi 30 quilos, assim, com alimentação e com exercícios muito restritos, porque... Por causa daquele problema todo que eu falei da coluna, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico na coluna. Nossa. Então, eu tive mais de 18 infiltrações de corticoide direto no nervo pra eu voltar a andar, porque eu não estava mais andando. Nossa. Não estava mais andando. Então, eu ainda fiz esse procedimento. E aí, o que aconteceu? O corticoide mexe com a gente. Uma quantidade imensa de remédio. Depois, a outra doutora... E sem poder fazer exercício. Sem poder fazer exercício. Aí a outra doutora, já cheguei num limite, naquele nível que não tinha mais como reduzir a alimentação. Até porque eu também tinha um bebê pequeno, não podia ficar numa alimentação tão restrita. E aí eu já tinha perdido 30 quilos. Cara, não é 3 quilos não. Tipo, voltei das férias. 3 Fechar quilos. minha boca, 3 detox, quilos. Um detox, entendeu? 3 quilos. Não, tinha perdido 30 quilos. Eu perdi 30 quilos. E você manter uma perda dessa é muito difícil, né? Faltavam 20, aí todo mundo, eu ficava com ódio, né? Porque todo mundo assim, nossa, Nath, você engordou, né? Ai, amiga, olha, vou te contar o que você tem que fazer. É assim que você tem que fazer, tipo, eu te perguntei, né? Eu não te perguntei. Porque você sabe o que é você perder 30 quilos? Eu sei que ainda falta 20, eu me enxergo. Eu tenho espelho em casa, sabe? E eu comecei a entrar numa depressão e fiquei... depressiva, fiquei ali, tristeza, não conseguia, virei uma pessoa negativa. E eu comecei a ver que eu tinha saído do meu emprego. Tinha saído do meu emprego pra ser mãe homeschooling, né? Só que eu vi que eu tava sendo tóxica pra minha criança. Por quê? Porque eu não gostava de mim. Não gostava da situação que eu estava. E eu não gostava da minha vida. E eu fiquei... E mesmo cristã. Porque o Espírito Santo não saiu de mim. O Espírito Santo não sai da gente. Uma vez que você realmente toma uma decisão por Cristo. E isso não tinha a ver com a minha perda de fé. E sim com o meu dragão da autoimagem. Sim. Só que agora não com a magreza. Agora com a obesidade. No outro extremo. E aí eu falei...
Aí chegou um tempo que eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, eu não me recuso a vestir mais essa camiseta e essa leg. Eu não quero mais saber dessa calça legging. Joguei fora não. Eu doei todas as minhas roupas de grávida. Não quero mais saber dessas coisas. Então, depois da gravidez, por causa da obesidade, tu ainda tava usando as roupas de grávida? Eu não tava, porque era as que cabia. Eu fazia o quê? Porque o meu guarda-roupa não existia mais. Não cabia mais dentro do meu guarda-roupa. E o que mudou, Nath? O que virou a chave? Ai... Você tem... É você, né, Fabi? Você tem que decidir. Não adianta os outros falarem. Você tem que querer viver. Você tem que querer obedecer a palavra. Você tem que querer ser um exemplo melhor para as pessoas que estão ao seu redor. E eu queria fazer isso pro meu filho. Eu queria fazer isso por Cristo. Porque, sabe qual que é o pior problema da autoimagem? Te contar. Quer saber? Porque ele faz assim, ó. Ele cospe no sacrifício que Cristo fez por nós. Porque no momento em que eu não enxergo o meu valor, no momento que eu não tenho o conceito equilibrado que a palavra fala, porque eu não tenho que falar, eu não tenho que ter um conceito elevado e nem um conceito depreciativo. Eu tenho que ter um conceito equilibrado de quem eu sou. Quando eu não tenho esse conceito equilibrado, o que acontece? Eu desprezo totalmente o sacrifício que Cristo fez por mim. Por quê? Um Deus morreu porque Ele me ama. Eu tenho valor para Deus. Se eu não tivesse valor para o meu Deus, Ele não precisava ter morrido. Porque Ele quer ter um relacionamento comigo. Cara, Cristo morreu na cruz porque Ele quer ser meu Salvador. Isso é algo extraordinário. Isso é especial. E Satanás vai e faz o quê? Ele enche a nossa cabeça de mentiras, de distorções, de coisas que nos afastam da verdade bíblica, que a palavra de Deus fala. Né? Que Cristo, até pelo prazer de ter uma pessoa, Ele morreu na cruz. Então, como é que eu posso jogar fora o sacrifício que Cristo fez por mim? Não posso. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus mora em mim. De todos os lugares nesse mundo, de toda a criação maravilhosa que Deus fez, Ele escolheu morar em mim. Eu não tô... E se eu quero que meu filho, ele veja Cristo, como é que eu não vou fisicamente, que é o que ele vê? Porque ele ainda não tem a mente como a gente tem hoje de raciocínio. Então, ele vai ver. Se ele vê a mãe dele com um semblante triste, toda desarrumada, toda esquisita, toda triste, o que ele vai enxergar? Ele vai ver Deus em mim? Ele não vai ver o Deus verdadeiro, o Deus da vida eterna, né? Não vai ver. Aí você doou, aí tu doou o teu guarda-roupa. Ai, doei aquelas roupas tudinho. E aceitou o seu corpo. Aceitei, né? Tive que aceitar. Eu falo isso, tive que aceitar, porque é difícil. É difícil. As pessoas, mas Deus vê o coração. Sim, mas tem outra parte do versículo que fala que o homem vê a aparência. Adorei. Entendeu? As pessoas, porque às vezes quando as pessoas querem banalizar a beleza ela é um dom. Deus deu esse dom. Mais para uns pouquinho para uns, mais menos para outros. Entendeu? Mais inteligência para uns, né? Algumas pessoas vão ter habilidade com as palavras, outras vão ter habilidades com números. Nem todo mundo é provido das mesmas habilidades. Das mesmas habilidades. Né? E tá tudo bem. Deus é multiforme, né? Entendeu? Tá ótimo, entendeu? Só que aí, nesse meio, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê com esse meu novo corpo? Eu vou negligenciar a beleza? Sabe por que a beleza ela abre portas, Fabi? Se eu tivesse vindo aqui, vamos fazer um teste. Se eu tivesse vindo aqui, toda assim, ó, descabelada, de camiseta meio rasgada, assim, com a calça leg, com um chinelo, assim, vou nem falar qual o nome. Um chinelo. Voltar e trocar de roupa. Entendeu? Falar sobre autoimagem, sobre autoestima. É hora de voltar a trocar de roupa.
Por quê? Mas por quê? Por quê? Não pode ligar pra beleza, não. Não pode ligar, não, pra aparência. A gente não pode, a gente tem que ser equilibrado. Da mesma forma como eu não posso viver pra isso, porque meu objetivo não é ser bonita. O objetivo é eu honrar a presença de Deus em mim. Exatamente. Entendeu? É honrar a presença de Deus em mim. Até porque aqui nesse mundo, nós somos os portadores do Espírito Santo. Nós que levamos Cristo. E aí, a beleza, ela abre portas. As pessoas tendem a prestar mais atenção. As pessoas tendem a te dar uma atenção melhor se você está bem vestido. E a gente não pode ir contra isso, sabe por quê? Porque quem nos fez para apreciar o belo foi Deus. Porque Ele criou tudo com beleza. A gente olha para o mar, a gente olha para o oceano, a gente olha para as flores. É lindo. A gente gosta de admirar. Eu sei que você gosta de admirar o pôr do sol, eu sei que você gosta de admirar as flores, né? Você também gosta de artes, de cores, né? De tantas coisas. E você sabe, as cores trazem sensações para nós. Então, quem nos deu essa capacidade de sentir, de enxergar, de distinguir? Foi Deus. Então, a gente também não pode banalizar. Né? É que nem você estava falando. Paulo nos diz para ter um conceito equilibrado. Eu não posso me depreciar para combater o orgulho. Né? Legal. Eu não posso me depreciar para combater o orgulho. Porque daí você vai pro outro lado. Você afunda na depressão. Porque se você ficar falando só palavras negativas para você mesma, você tá se alimentando de quê? De morte. Porque Tiago fala o quê? Que a língua, ela tem poder de vida e morte. É por isso que eu acho muito sério a gente dar uma opinião para uma pessoa sobre a aparência dela. Principalmente se for uma opinião que ela não pediu, for uma opinião negativa. Porque tudo que a gente fala vai causar 2 efeitos na vida da pessoa. Ou vida ou morte. Então, se você não tem nada bom para falar, fica calado, cara. Fica calado. Simples assim. É melhor você morrer sozinho do que você destruir a vida do outro. Entendeu? Então, isso é muito sério. Né? Mas, se não for por Cristo, se a gente não decidir viver por Cristo e para Cristo, para que as pessoas vejam Cristo, não tem sentido. Então, eu decidi transformar de novo, reinventar de novo, aceitar quem eu era e viver bem como eu estou agora. Porque às vezes não adianta também viver ansioso e dizer, não, quando eu emagrecer, aí eu vou comprar roupa tal. Não, quando eu emagrecer, aí eu vou pintar meu cabelo assim. Não, quando eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa. Porque a mulher tem dessa, né? Tem. Não, eu vou comprar essa roupa aqui pra quando eu emagrecer. Né? A roupa fica lá, né? Fica lá, eternidade. Entendeu? Porque você continua indo no rodízio. Continua indo no rodízio e a roupa tá rodando também no seu guarda-roupa, sabe? E não é assim. A gente tem que viver no hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje de melhor como eu estou? Sim, eu me exercito, Fabi. Sim, tô Léo não, entendeu? Me exercito, como direito. Sabe uma das coisas que eu achei fantástico, assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente olha pra pessoa, porque nós temos um coração muito julgador, né? Sim. Todos nós temos. E a gente olha pra Nath, ou pra qualquer pessoa, né? Vou falar a Nath, ela tá aqui na minha frente, né? Mas a gente não sabe o que ela passou ou o que ela está passando. Né? A gente não sabe tudo, né? As cirurgias, as tensões, a depressão pós-parto e tudo aquilo, né? E a gente... Porque o nosso coração, a Bíblia fala, né? O nosso coração é permanentemente mau. Mal. Tem nada de bom. Tem nada o que tem de bom é Cristo na gente. É Cristo, né? E por isso que a gente... Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente nos avaliarmos, né? E é muito legal isso. E interessante, né? Como você falando agora, que é o Espírito que nos convence do pecado e do juízo. Sim. Hoje, como eu te falei antes, né? Quando a gente estava conversando antes, a gente conversou um pouco ontem, né? Sobre isso, e a minha meditação foi justamente sobre isso, né? Eu estou fazendo a meditação num livro e especificamente hoje ele estava falando sobre autoimagem, e achei muito interessante.
né? A pessoa que morre, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele falando assim, né? A pessoa que morre, o morto, ele não tem problema de autoimagem, porque tá morto. Ele dá esse exemplo. Já viu o morto se levantar e dizer: por que você me vestiram assim? Por que me maquiaram assim? Por que o caixão é dessa cor? Por que botaram essa flor? Por que é lírio? Por que é cravo? Não tem. Porque a pessoa simplesmente está morta. Né? E eu acho que a gente que trabalha com jovens, né, a gente vê uma geração muito voltada para isso. Sim. Porque, como eu falei antes, né, você até falou um pouco sobre isso, né? Tu não assiste jornal. Eu não. Ontem tu me falou um pouco sobre isso, saiu um pouco desse mundo das mães, assim, né? Saí. Porque tu ficava se comparando isso. É a competição. Aquilo que eu não vejo, eu não compito. Porque pode parecer que ela tá conseguindo fazer tudo. E pode ser que ela esteja conseguindo fazer tudo, mas nós somos duas pessoas diferentes, nós temos filhos diferentes, realidades diferentes. Exatamente. Uma vez uma amiga minha chegou no meu grupo pequeno e disse: eu já tô assim meia na bad. Eu falei: por que, amiga? Quase eu falo o nome dela. Por que, amiga? Porque o meu filho fez isso lá na escolinha e eu vejo o filho da fulana tão quietinho. Eu falei: mas amigo, teu filho é desse jeito. Sim. Se eu for... Não, gente... Eu vou contar assim, isso é outro podcast só do Azaf. E Deus fez isso de diferente, exatamente. Entendeu? E Deus fez. Tem mulheres que gostam. Eu sou uma que gosta de me arrumar, eu amo isso. Eu gosto de ser loura, entendeu? Eu gosto de dar minha unha, eu gosto de... Não, gente, não é Nath, gente. Eu gosto de pobrinho. Eu gosto. A Nath fica linda de cor assim. Eu amei essa cor assim, acho maravilhosa. Eu já gosto. Tá na minha paleta. Tá na tua paleta. Eu já gosto de cor mais preta. Sóbria, né? Né, mais escura, né? Eu gosto assim, né? E tá tudo bem. Tem gente que já gosta daquele mais hippie, né? Sim. Aquele saião, assim, e tal. Tudo bem, tá tudo bem, assim. Cada um que se sinta bem com o seu estilo, né? Com o seu estilo, né? E o ideal é a pessoa servir a Deus do jeito que foi feito. Exatamente. Entendeu? Com a sua personalidade, com o seu jeito de... Tem pessoas que só aquela pessoa pode atingir. Exatamente. Sabia? Deus preparou, eu creio que Deus preparou cada um com um propósito. E é exatamente o que você está falando, no sentido de que só você pode cumprir o propósito que Deus te deu. Exatamente. E só eu posso cumprir o propósito que Deus, pelo qual Ele me criou. Ele me escolheu e me chamou. E me deu a vida. Não, Nath, e eu acho maravilhoso, assim, porque pra ti... foi uma tempestade, né? Você ainda está passando por essa tempestade. Sim. Mas só Deus sabe, depois eu sempre tenho muitos feedbacks de podcast como esse. Nós estamos numa geração em que a imagem é muito cobrada. Né? E eu tenho certeza que a sua tempestade está servindo para curar muita gente. Entendeu? E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de muita cura. De mulheres que vão... se aceitar, hoje eu sou mãe, entendeu? A barriga tá caindo, os peitos estão mais mole, entendeu? Estão mais caídos assim, né? E minha roupa favorita. Não vai, 30 quilos a mais, ou 30 quilos a menos, tem mulheres que ficam muito magras, né? Que também é a mesma sensação, né? Mas o importante, como você disse, é como Deus te vê. Exato, entendeu? Não é o que eu penso, porque o pecado... ele distorce muitas coisas. Isso. É por isso que a gente tem que fazer um esforço para reconhecer o que é belo, a criação de Deus. E nós somos criação de Deus, né? A palavra de Deus fala em Gálatas 2 que Deus, ele me chamou no ventre da minha mãe. Ele tinha plano para mim no ventre da minha mãe. E nada muda isso. Nada muda, entendeu? Paulo, ele foi escolhido no ventre da mãe dele pro propósito que ele cumpriu depois, né? E sabe o que é maravilhoso desse estudo de Gálatas? É que quando ele fala bem assim, eu vou reclamar da lei, do processo que eu vivi. Não, porque Deus me guardou para eu cumprir o propósito que eu tenho hoje, que eu tô fazendo hoje, de anunciar aqui pros gentios, de anunciar. E é exatamente isso. Eu vou reclamar de tudo que eu passei? Não, eu não tô aqui. Se o que eu passei for levar você a ser liberta, for levar você a aceitar a Cristo, valeu.
Ai, é uma vez a gente ser mulher, né? Ai, é. Eu gosto. Ai, mano, é porque a gente pode pôr o batom, o rímelzinho, ajeitar o cabelo. Os homens não têm isso. Não tem. Tá lá o Raí nem preocupado com um cabelo branco dele. Só tem um aqui, só um. A gente tem tanto recurso. Temos mesmo. Amiga, muito obrigada. Acho que foi um momento de mesa, assim, fantástico. Eu ri muito e chorei. E é muito bom, entendeu? É muito bom ter alguém que nos seus altos e baixos, entendeu? Pode nos ensinar tanto, né? Existe o nosso momento... Depressão significa isso, né? Depressão. Sim. Né? É possível a gente sair... Né? É possível a gente ser curada, ajudar a curar outros. Sim. É possível sermos pessoas normais. Porque às vezes a pessoa espiritual é meio... Né? Não vai descer, né? Meio normal. É robô? É aquele crente assim meio quadro na parede, né? Né? Não, e a gente é normal, a gente adoece, a gente... Né? Sofre como outro qualquer. Sim. Mas muito obrigada mesmo. Foi um momento de muito aprendizado. Que bom. Vamos marcar de novo outro dia pra gente... Não, menina, porque fazia tempo que a gente não conversava. Exatamente.